O judiciário quer prender Bolsonaro. A classe corrupta política brasileira quer prender Bolsonaro. Todo o Estado corrupto que une grande mídia, parte do judiciário, parte da classe política quer ver Bolsonaro preso. Eventualmente, o que Bolsonaro deveria fazer é sair do país e anunciar e denunciar o que acontece hoje no Brasil. Estamos numa ditadura de um judiciário que atropela as leis, prendendo pessoas sem o devido processo legal, impondo censura prévia, impondo multas extraordinárias a pessoas por crime de opinião, bloqueando contas bancárias, perseguindo todos a quem chamam de bolsonaristas. Eles vão eventualmente acabar por prender Bolsonaro, quer seja por um caso, sei lá, estapafúrdio de joias recebidas como presentes que alguma seca de Bolsonaro teria revendido, ou seja, coisa que era da posse pessoal dele, segundo a portaria do Michel Temer desde 2018, quer seja por um depoimento estapafúrdio desse hacker que inventou que Bolsonaro queria penetrar nas urnas eletrônicas, queria grampear Alexandre de Moraes, sendo que Bolsonaro simplesmente a vida inteira quis ampliar as possibilidades de verificação das urnas eletrônicas com voto auditável, coisa que todo o TSE e todos os ministros do STF e todos os políticos queriam antes que Bolsonaro tocasse nesse ponto e se transformou em tabu. Ou seja, Bolsonaro deveria sair para um país livre, para um país verdadeiramente democrático, em que pudesse ali não ser condenado por crime de opinião. O Alan dos Santos, que é um foragido da justiça brasileira, entre aspas, por ter cometido, sabe lá quais crimes, aliás, por ter cometido aquilo que se chama crime de opinião, travestido de discurso de ódio ou fake news, está lá nos Estados Unidos. Eles querem deportá-lo para ser preso aqui, mas os Estados Unidos não deixam. Por quê? Porque numa verdadeira democracia que preza pelas liberdades individuais, ninguém é preso por crime de opinião. Isso acontece, está acontecendo só no Brasil, onde há presos políticos, onde há censura prévia, onde pessoas perdem suas redes sociais, perdem inclusive seus empregos na mídia, por dizerem aquilo que eles não devem no judiciário, no processo eleitoral ou qualquer outro assunto. Existe uma perseguição inclemente aqui no Brasil a pessoas que não comungam desse partidarismo pseudo-progressista aqui no Brasil. E Bolsonaro ainda está iludido por uma percepção de falsa normalidade. Ele está sendo influenciado por um sujeito chamado Valdemar da Costa Neto. Não estou atacando aqui o Valdemar, tá? Mas como presidente de um partido, ele vê a realidade brasileira com uma perspectiva eminentemente eleitoral e eleitoreira. Ele quer usar Bolsonaro como cabo eleitoral que eventualmente vai eleger mais vereadores, prefeitos, como uma espécie de alavanca das questões de base da direita brasileira para ter mais candidatos e mais candidatos eleitos em 24 e 26. Não estamos numa situação política normal. No Brasil estamos sob a égide de uma perseguição judicial. E haja vista as declarações dos próprios ministros. Você tem o Barroso que compara aquilo que ele acha que eles derrotaram, eles, ministros do STF, derrotaram, que se chama bolsonarismo. Quem é os bolsonaristas? Quem são os bolsonaristas, cara pálida? São 60 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro contra o Lula? São conservadores? São cristãos? São liberais? Ele compara esses bolsonaristas, na verdade são espécies da maioria da direita brasileira, a torturadores, a censores, a pessoas golpistas. Eu acho que golpe quem dá na Constituição é quem prende, quem censura. Como a própria ministra Carmen Lúcia disse, estamos realmente censurando em nome de uma democracia. Eu nunca vi isso. Censurar em nome da democracia, como ela censurou o Brasil Paralelo, um filme que ela sequer viu, simplesmente porque falaram da facada e a tentativa de homicídio a Jair Bolsonaro. Ou seja, o Barroso disse que eles derrotaram o bolsonarismo. O Alexandre de Moraes disse em entrevista em congresso recente de que a direita lançou mão das redes sociais para cometer crimes como pedofilia, nazismo, fascismo. Aonde vocês estão vendo isso? E por isso eu estaria punindo essas pessoas da direita. E a direita tem usado as redes sociais para atacar as instituições, atacar a democracia. Atacar as instituições da democracia, segundo o Alexandre de Moraes, é virtualmente criticar o ministro por sua parcialidade no processo eleitoral, como aconteceu, eu acho, no TSE.
censurando o Bolsonaro de usar a imagem do 7 de setembro ou da sua mulher, censurando o Bolsonaro da possibilidade de criticar o Lula por ter amigos ditadores, que acontece hoje, em que ele recebe ditadores com tapete vermelho, ou seja, limitando o alcance eleitoral do Bolsonaro através da censura, censurando pessoas pela livre opinião, removendo redes sociais de apoiadores de Bolsonaro, ou mesmo de jornalistas independentes como eu, como Paulo Figueiredo, como Rodrigo Constantino, por criticarem de maneira incisiva até, e talvez acerba, mas não leviana necessariamente, a justiça eleitoral do STF. E o próprio Alexandre já falou que a crítica leviana é um pressuposto da livre democracia, coisa que agora está se contraditando, né? Ele diz que toda a direita brasileira praticamente é uma extrema direita e que o Supremo Tribunal Federal tem que inovar para combater essa extrema. Inovar como? Censurando, prendendo, perseguindo senhoras por estarem rezando em frente à QG, censurando, perseguindo, tirando a conta bancária do monarca por ter expressado uma desconfiança do sistema eleitoral. Ou seja, não é só Bolsonaro que está na iminência de ser preso, são pessoas que estão sendo presas, estão sendo censuradas, estão sendo perseguidas. Se Bolsonaro sai do país e diz ao mundo que nós estamos sob a égide de uma ditadura, aí sim é um enfrentamento político razoável, pragmático, objetivo. Em estando aqui, em algum momento eles vão achar uma razão para prendê-lo. E aí como é que ele vai liderar essa direita simbolicamente, que ele ressuscitou de alguma forma, da maneira atrapalhada, com o discurso dele, mas ele fez com que essa direita emergisse, a direita sufocada por 30 anos pela esquerda brasileira? Ele vai liderar essa esquerda, essa direita da papuda, de um presídio? Ele quer se transformar no mártir? Ele acha que a martirização dele vai comover a população? Não sei, o povo tem medo. Talvez ele lá fora até cause problemas partidários aqui pro Valdemar, talvez até por isso o Valdemar não queira que ele se insurja contra esse estado ditatorial que a gente está vivendo, mas é um preço a se pagar. É um preço a se pagar pela liberdade, para um estado ditatorial que está se colocando acima do povo brasileiro, acima da opinião do brasileiro, acima da livre expressão brasileira, perseguindo, censurando, prendendo pessoas em nome da defesa da democracia. É a pior ditadura que a gente tem na história da nossa república, que é uma ditadura feita falsamente em nome da defesa da democracia contra aquelas pessoas que estariam atacando as instituições. Não, a gente está criticando as pessoas que dentro das instituições estão golpeando a democracia pela parcialidade, pelo arbítrio, pela livre opressão à livre expressão, pela prisão de pessoas sem o devido processo legal, sem individuação de conduta, com crimes que não existem, inventando crimes que não existem em inquéritos colocados de ofício em que o acusador, na verdade o juiz, se coloca como vítima, acusador e juiz. Tudo isso Bolsonaro pode fazer pelo país, falando lá fora, lá nos Estados Unidos, ou na Europa, ou em algum outro país democrático, dizendo: existe uma ditadura no país. O Zanin, agora o nomeado ministro do STF, que foi advogado do Lula, ele fez exatamente isso quando o Lula estava preso. Ele disseminou, no caso, uma notícia falsa de que Lula era inocente, era um homem perseguido pela justiça, e com a ajuda, claro, da grande mídia progressista mundial, todo mundo comprou essa balela a ponto de todo mundo achar normal a eleição de um homem condenado por corrupção em 3 instâncias por 2 dezenas de juízes e que voltou da cadeia para a presidência da República, empurrado para lá pelo Supremo Tribunal Federal, pela Justiça Eleitoral. Ele disseminou isso ao longo do mundo. Foi até na ONU dizer isso, a perseguição que a da Lava Jato fez contra Lula e contra corruptos notórios que estavam na cadeia e que tiveram que devolver dinheiro. Então o que se pede a Bolsonaro é simplesmente isso: saia do país por uma questão de sua própria integridade física e pessoal, uma vez que eles vão de alguma forma prendê-lo em algum momento, e diga, e grite, e brade em alto e bom som que existe uma ditadura no país. Existe uma ditadura no Brasil, que você é um perseguido político, que eventualmente as pessoas vão te ouvir, que eventualmente essa é a luta do bom combate. A gente pode todo ser combatido, ser morto em plena batalha, mas a batalha pela liberdade não tem preço, porque a liberdade é mais importante que o pão. Para conseguir o pão espiritual, o alimento da paz, da ética, o alimento também do trabalhador brasileiro com que sustenta a sua família, é preciso liberdade. Haja
vista o exemplo catastrófico de Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, em que tiranos sufocam a sua população. O Brasil está caminhando no mesmo nível, para o mesmo lugar moribundo dessas ditaduras.